mais um episódio da Banca Empreendedora. Eu quero convidar você, empresário, quero convidar você, empreendedor, a acompanhar nosso programa, porque trazemos muito assunto relevante, muito conteúdo importante para o seu dia a dia, e claro que isso só acontece porque nossos parceiros aqui de bancada. Felipe Torelli, tudo bem? Tudo beleza? Mais um episódio, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Eu acho que hoje vai ser um dos assuntos, nesse momento, acredito que é um dos assuntos mais comentados, né, pela boca dos empresários. Toda a classe empresarial está falando disso. Tudo disso. E claro que não podia faltar a mulher da bancada, a doutora Roseli. Tudo bem, doutora? Olha, é um prazer estar aqui. E é um assunto que todo mundo vê como um grande urso que vai atacar todos os empreendedores, né? E a gente tem que desmistificar isso, saber quais são as novas leis e como se adequar e agradecer que estamos pagando esse tema que vamos falar aqui hoje. Sim. Porque quando pagamos sobre esse tema, estamos tendo entrada e estamos tendo lucro. Então, antes de apresentar o convidado, já vamos pegar. Será que todo empresário tem essa consciência? Não tem, a gente acha que é um urso, tô falando. Eu já estava com vontade de brigar com ela. Não, para alguns um urso, para outros um bicho-papão. Isso também. Então, é melhor que trazer uma advogada tributarista renomada da Baixada Santista, a doutora Selma Feliciano. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com essa banca de profissionais tão renomados, né? E vamos falar aí do urso, do bicho-papão, que não é nada disso. Não é, doutora, não é? Não, Mas é urso ou bicho-papão? Nenhum dos dois, na verdade, não. Doutora, eu acho que o advogado tributarista sempre foi muito importante, né? Para o empreendedor, para o empresário. Eu acho que você tendo um bom acompanhamento, né? Uma boa direção, sendo assistido de uma forma, né, pelo advogado, sempre é muito bom. Mas eu acho que nesse último ano agora, acho que vocês nunca foram tão falados porque mudando essa reforma tributária. E eu queria que você primeiro falasse um pouquinho do que nos espera. É verdade, a gente nunca foi tão requisitado e isso é muito importante, eu estou achando isso muito bom, porque as empresas então começam a pensar, né, de forma estratégica. Eu preciso ter uma estratégia para começar a enfrentar a reforma tributária, que na verdade a reforma ela veio para facilitar, para simplificar o nosso sistema, que é muito complexo para pagamentos de impostos. Então a promessa era simplificar esse pagamento. Não vai ser tão simples a princípio, porque nós vamos passar aí o período de transição, que vai começar a implementar o novo sistema e vai saindo de cena o sistema que a gente tem. Então, esse período, sim, é um período mais complicado, um período de transição, um período de adaptação, mas a reforma ela vem realmente para trazer um pouco de simplicidade, um pouco de eficiência para as empresas também. Doutora, assim, né, pensando assim para os empresários, né, para a gente também, se para os próprios advogados tributaristas está um pouco confuso, né, e aí eu não digo por falta de conhecimento de vocês, mas sim pela falta de informação de como é passado. Então, se para vocês tem muitos, né, advogados assustados também, imagina um empresário, né? Então, o que eu pergunto para você assim, vai melhorar de verdade? Olha, de verdade, no começo, como eu já falei, vai complicar um pouquinho e depois que tiver tudo implementado, realmente vai melhorar. Por quê? Hoje praticamente nós vamos trocar 5 tributos por 2, que a gente vai trocar imposto sobre produtos industrializados, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, nós vamos trocar pelo IBS e pelo CBS. Então, isso já facilita. O que era administrado anteriormente, hoje, como funciona hoje, os impostos federais administrados pela Receita Federal, o ICMS pelo Estado, o ISS pelo município, vai ficar como? Vai ter o ISS e o ICMS vai ser administrado pelo Comitê Gestor. Vai ser uma coisa só. E o restante, a CBS
Receita Federal, continua o mesmo sistema. Então, só o fato de a gente trocar esses 5 por 2, já você vê que já dá uma facilitada. Não, entendi. O que eu penso é assim, né? São muitas siglas, né, doutora? Muitas. Ela fala ali algumas que deixo para o contador. Só que você vê como a gente, como empresário, e aí eu não sei se é do povo brasileiro, aí eu não sei se vocês tiverem sobre esse conhecimento e puder compartilhar com a gente não se preocupa, né? A gente estava falando de outros assuntos, como teve vários convidados aqui, a gente nunca se preocupa, a gente se preocupa no que a gente vai fazer e ponto. E aí a gente vê que depois a gente não tem crescimento, a gente vê que a gente não tem uma empresa sólida por assuntos que não diz respeito que a doutora não é uma boa doutora, que o Felipe ele não é um bom arquiteto, que eu não faço uma mentoria de vendas, mas o que nos prejudica não é o nosso dia a dia, são as coisas que a gente não tem conhecimento, né, doutora? Exato. No consultório, eu estou em Santos há 25 anos e com consultório próprio há 24. E apenas há 6 anos eu contratei um departamento com advocacia, com um advogado de direito tributário. O que facilitou e mudou a minha vida, porque ele adequou determinadas coisas dentro da clínica com impostos que são diferentes. Eu tenho hoje uma ideia muito melhor do que eu preciso ter como empresa, quais são esses tributos. Eu não sei ainda, não decorei todos, mas quando ela falava ali ISS, eu falei prefeitura, aquele outro, esse pelo menos eu já consegui. Porque eu gosto de fazer medicina. A administração me foi forjada, me foi colocada e não é o que eu gosto de fazer. Porém, eu tive que aprender a fazer porque a gente não tem isso na faculdade, nem a parte que deveria ter de administração, muito menos do direito em geral. Mas contratando uma empresa que me ofereceu essa parte do direito tributário, mudou a minha vida. E agora, nessas mudanças todas, eu liguei para ele e falei assim: tenho 40 minutos com você, explica o que vai acontecer, porque eu estou com medo de tanto que eu ouço. Uma vez que ele me explicou, eu já estou fazendo todas as mudanças que podem ser feitas agora, até de retirada, de prolabore, tudo isso já está sendo ajeitado agora, para que quando efetivamente as coisas aconteçam também na tributação lá na frente, já esteja engrenado. Mas eu sentei e conversei com ele porque eu queria tirar o medo, porque o que a gente escuta, cada pessoa que chegava no consultório, você sabe o que aconteceu? Vai acontecer. Gente, é tanto medo, e como não é algo que para nós, empreendedores, não é o nosso dia a dia. A gente delega isso e quando eu não gosto, eu coloco para debaixo do tapete. Mas dessa vez eu falei, vem cá, explica para mim, já que você me salvou em outra época. Deixa eu encarar isso. Então, eu fui pedir, e eu acho que essa informação, e trazer essa informação para o empresário, para o empreendedor, que não é o bicho-papão nem o urso, e que se ele tem dúvida, contrate um escritório para que faça assessoria, porque ele pode melhorar muito. E eu deixava isso com o contador, e só o contador ele não faz. Da forma com que o escritório de direito tributário sabe fazer, desculpa, o meu contador é maravilhoso, eu não troco ele por ninguém. Mas depois que eu associei esses dois e na reunião estavam os dois, eu hoje obtenho muito mais clareza do que eu pago e por que eu pago e como eu pago. Depois de um discurso desse, é só colocar no seu stories agora que vai vender. Não, eu tenho que dizer parabéns, doutora Roseli, que perfeito, assim, que bom seria se todo mundo fizesse isso, todos os empresários. A gente sabe que o empresário está ali no dia a dia, na linha de frente do comércio, do trabalho, da empresa dele. E esse assunto é sempre deixado de lado. Depois eu vou ver isso. Só que esse depois geralmente não sobra tempo para a gente ver. Parabéns por essa iniciativa. A senhora faz parte provavelmente de 0,1% dos empresários que fazem isso e eu não estou culpando ninguém aqui. Isso acontece. Mas é por falta de informação e esse medo e a gente deixa para trás, né? E as pessoas não sabem identificar que são áreas diferentes, mas que tem que trabalhar junto. Eu ia perguntar para você, Torelli, como é para você essa parte tributária? Como eu trabalho com criação,
tudo isso que a Roseli falou é muito complicado para mim. Então, assim, Para mim também é. eu sempre precisei de uma ajuda, dessa ajuda e de profissionais separados, porque eu não sei lidar com isso. O que eu faço é o seguinte, eu verifico lá o que aconteceu no mês, vem o tributo para eu pagar, eu confiro só para ver o que é e acabo pagando, mas eu nunca tive essa preocupação e essa parte burocrática, eu não sei nem aonde eu entro para poder... E saber se você está fazendo certo, né, Torelli? Porque Sim. eu vou falar de uma experiência com a doutora nesses últimos tempos, um cliente, cara, ela pegou uma coisinha que a pessoa está fazendo tanto errado que esse ano vai poupar mais de 150 mil por ano. Então, assim, com uma vírgula que estava em cima para colocar para baixo. Então, o problema, e aí eu também parabenizo a doutora Roseli de entender por quê? Porque senão, sabe o que acontece? Você faz porque te mandam fazer. Sim, E, aí, sim. e isso também pode ser uma falha minha também, né? Eu deixo com a Simone para olhar essa parte, que eu sou muito mais na frente mesmo, mas quando a gente não sabe, a gente confia. E se a gente confiar na pessoa errada, no final do ano a gente tem um grande Sim. problema. Né? Então, eu acho que, e isso em tudo, né? A gente não precisa ser o expert, mas a gente precisa ter noção do que a gente está pagando e do que a gente está fazendo. É isso, doutora? Exatamente. Se você não tem esse tempo, como a doutora Roseli falou, tem que contratar alguém que faça esse trabalho. A doutora está ali na medicina, ela não tem tempo para entender isso. E o contador? Gente, o contador, ele é... O tributarista e o contador são serviços complementares, se complementam. O contador faz a parte dele, o tributarista está ali para entender como é que está sendo feito, para verificar as brechas na lei, para verificar, fazer um planejamento, para entender como realmente funciona cada empresa, porque cada empresa funciona de uma forma e existem N formas de planejar, então você tem que ter esse acompanhamento. Se você não consegue, se você não tem tempo ou se você não gosta, é imprescindível que você tenha um acompanhamento de um profissional que saiba fazer. Eu ia falar que mesmo que você acho que goste, eu acho que nada melhor do que a gente deixar com quem realmente sabe o assunto. Entende. Né? Porque, assim, por mais que eu estude, cara, não vou conseguir entender o tanto quanto você É uma entende. área muito específica. Eu digo muito que específica. médico, contador e advogado, eles podem falar e escrever no papel o que for. O leigo só lê e balança a cabeça. Porque a gente não tem argumento intelectual para discutir. Sim. Quando eu dou um diagnóstico e falo alguma coisa, o paciente vai aceitar. Se ela apresenta qualquer tipo de lei, eu vou aceitar. Eu não vou pegar o código e verificar se ela falou certo. E nem contratar. Quando o muito contador técnico. mostra a nossa tabela, a gente olha e paga. Mas a Sim. gente também, se questionar e ele der a resposta, eu acho que a gente tem que ter pessoas de muita confiança. Porque os erros existem, a contabilidade pode errar, e aí tem que ser checagem, dupla checagem. E aí, quando você tem o contador e o tributarista, você está tendo uma dupla checagem. Eu acho isso muito importante. Você está cercando aquilo ali de uma forma que a possibilidade de haver um erro é menor, claro. né? E, doutora, hoje para quem, né, os empresários e empreendedores que estão um pouco assustados, né, como a doutora falou que ela ficou com esse pensamento e foi atrás, que conselho você dá para eles assim, para dar uma tranquilizada? A reforma, essa promessa de simplificar, ela tem que ser entendida, né? Por exemplo, eu não posso simplesmente esperar chegar 2027. Na verdade, já está sendo implementada agora em 2026, mas eu não posso simplesmente esperar chegar. Eu tenho que me programar. Essa é uma reforma que eu acho que fala menos de imposto. É a maior reforma em 50 anos, tá? Aqui no Brasil. Ela fala menos de imposto e mais da rapidez do dinheiro. Como é que vai ser pago esse imposto? Porque a gente sabe, eu vou comentar uma das particularidades da reforma, que é o split payment, que assusta bastante gente, mas muitos empresários. Mas o que é o split payment? O imposto ele vai ser separado na hora da venda. Então, eu tenho aqui um comércio, alguma coisa, um cliente vai na doutora Roseli, uma cliente vai na doutora Roseli e vai pagar ali no Pix, no débito, no cartão de crédito, automaticamente o valor do imposto vai ser separado ali e não vai entrar para a doutora Roseli. O que acontece hoje? Hoje nós temos aquele fôlego, o imposto entra e a gente
a gente acredita que é do nosso caixa, mas na verdade nós temos que pagar daqui a 40 dias esses impostos. O que acontece com muita frequência no Brasil, é que quando a gente tem uma dificuldade para pagar, o que a gente faz? A gente deixa o imposto para depois. Isso vai acabar porque o imposto vai ser pago exatamente na hora... Na entrada do dinheiro. Na entrada do dinheiro. Então, o sistema bancário vai identificar... Que uma parte é imposto. Uma parte disso é imposto. E aí, mas o que também... Já vou entrar em outro... A reforma ela vai trazer a questão do crédito. Então, tudo que eu comprar de pessoa jurídica vai vir destacado lá o valor do imposto. Então, por exemplo, eu vou usar aqui a doutora Roseli como exemplo, ela comprou lá bioestimuladores, foi R$1.000 ela gastou. Vem escrito lá na nota, R$100 é o imposto. Então, a doutora Roseli vai vender esse bioestimulador, ela vai agregar valor, que é o trabalho dela, aquela coisa toda, e aí ela vai fazer o procedimento, é R$3.000. Então, ela também vai pagar imposto sobre esse procedimento, só que ela agregou esse valor dos R$100. O imposto que ela pagou, então se ela vai pagar agora R$300 nesse imposto, 100 ela já pagou lá, então ela não vai mais pagar esse 100. Então, o que você compra e paga o imposto ali gera crédito para quando você for pagar o imposto. Na verdade, hoje o que a gente sofre é uma dupla tributação, né? Então, quando eu compro, você paga, depois eu você paga compro uma seringa por R$1.000 e vendo essa seringa para o paciente por R$1.300, eu paguei o imposto para comprar. Exatamente. E eu pago em cima dos 1.300 inteiro. E não deveria ser. Então, deveria ser em cima dos 300 e descontado o outro imposto que eu já paguei, né? E aí, agora, isso vai regularizar. Mas, doutora, isso vai ser para todos? Ou você vai ter que estar dentro de um lucro presumido? Você vai ter que estar dentro de uma limitada? Como que vai funcionar? A doutora explicou muito bem, olha. Está estudada. Muito estudada. Tanto faz você comprar um bioestimulador como um saco de cimento. Se você comprou de pessoa jurídica e ela emitiu uma nota, então daí a reforma também traz essa coisa de desestimular a informalidade. Uhum. Então, você comprou um saco de cimento, um bioestimulador, você vai destacar ali o valor e depois você vai se creditar. No caso de, agora olhando um pouco para a empresa do Torelli, né, que é de arquitetura, esse tipo de empresa, eu acredito que em breve vai ficar só B2B, né, porque vai cada vez menos contratar pessoas físicas para contratar pessoas jurídicas, porque isso vai me gerar crédito. O aluguel que eu pago do meu estabelecimento comercial, se eu alugo de uma pessoa jurídica, também vai me gerar crédito. A energia que eu consumo também vai me gerar crédito. Então, não importa o que seja, eu consumir de pessoa jurídica, não importa. Agora, tem uma diferençazinha no Simples Nacional, eu já vou explicar, se der tempo, mas não importa o regime tributário que a gente esteja. Isso vai gerar crédito para todos. Vai haver a geração de crédito para todos, eu comprando de pessoa jurídica. Sim. O Simples Nacional, já posso emendar? Já. O Simples Nacional continuou nos mesmos moldes, porém, as empresas do Simples também terão a opção de gerar crédito. Da forma como ela é hoje, eu pago tudo num só, que é o simplificado, que chama de Simples, não gera crédito ou gera alguma coisa bem pequena. Então, essas empresas, o que elas têm que fazer? Elas têm que olhar de quem elas compram, elas têm que olhar para quem elas vendem e ver se é interessante ela pagar o IBS e o CBS por fora dessa DAS. Uhum. Eu quero pagar por fora do regime do Simples. Eu terei essa opção. Então, isso eu pagando esses dois, o IBS e o CBS por fora, no Simples Nacional, eu consigo gerar crédito para quem vai comprar também. Então, porque o Simples Nacional tem essa diferença. Os regimes é o Simples Nacional... Lucro presumido e lucro real. Então, lucro real. Você concorda? Não sei, aí é uma dúvida. Eles vão forçar um pouco mais para as pessoas ter uma empresa de lucro real, senão eu não compro com você acha? Tipo assim, não?
Eu acredito que não. A empresa da doutora Roseli provavelmente é lucro presumido. Presumido. Também vai gerar crédito se ela fizer... Mas e se for Simples Nacional? Não, o Simples ela tem que Então, aí vai ter que optar optar por de fazer. Então, Mas vamos imaginar. Aí quem tem que optar é quem está vendendo, correto? Não quem está quem está comprando. comprando. Para eu ter crédito, eu vou preferir comprar se você for lucro presumido Sim. do que se você for Simples Nacional. Então, isso que eu estou falando. Você vai optar em comprar quem tem uma empresa que seja lucro Ele está presumido. tentando jogar todo mundo para os presumidos ou reais. Mas Ele quer acabar, teoricamente, com o Simples Nacional, que ele desenvolveu há pouco tempo atrás. Mas aí a minha pergunta é, você não acha que vai ter uma barreira? Exemplo, eu estou fazendo um trabalho para o Torelli. Aí o Torelli é lucro presumido. Eu vou falar, cara, não quero te vender. Não, para mim não faz sentido, eu não tenho E crédito. talvez vai acontecer muito dessa escolha. entendeu? Não quero te vender, não. Vender você vai querer sempre. sim. Eu é que não quero comprar. Isso, desculpa, ao contrário. ao Isso, eu contrário. tô falando, não vou comprar de você. Então, se é lucro presumido... Aí o que você vai ter? Você vai ter que diminuir o valor, você vai ter que fazer algo para que eu, lá que no aquele crédito, balanço, sim, vira eu um crédito para você. consiga... Ou o que simplesmente, aí a gente estamos falando de Brasil, sempre tem jeitinho, abre 2, 3 empresas, 2, 3 CNPJs. Eu acho que assim, e aí eu não estou criticando, mas eu acho que eles fazem algo já pensando, eles querem acabar com alguma Mas coisa. eu acho que isso aconteceu porque Pra tentar evitar muitas isso. empresas já tinham isso. Várias empresas com 4, 5 CNPJs. Geralmente, as empresas abrem 4, 5 CNPJs para quê? Para continuar no Simples, entendendo, achando, na verdade, que o Simples é o melhor regime e muitas vezes não é, tá? sim. Isso tem que ser Concordo. analisado por um profissional que entende. Exato. E aí, com relação a não querer comprar, por 2 vezes por ano você vai poder fazer a opção de continuar no Simples, recolhendo ali, por dentro, do mesmo jeito que está, e vai optar também por recolher por fora. E aí, se você recolhe por fora, não tem problema nenhum. Não, top. Você comprar, vender... O que precisa ser feito? Precisa ser analisado se... Isso precisa ser feito uma análise na minha empresa. Eu vou optar recolher tudo por dentro. Aí está passando um tempo e eu estou vendo. Eu vou analisar. Será que é melhor? Olha, esse cliente deixou de comprar de mim, esse aqui... O que é melhor? Então, talvez seja melhor, vou fazer uma conta, isso precisa de conta. Vou fazer a continha ali para ver se eu continuo É sempre pagando assim, por tem que dentro estudar o que ou por fora. aconteceu para poder e criar aí criar uma estratégia. mas o que eu falei é assim, essa informação que o Simples Nacional pode pagar por fora, tá claro para todo mundo? Sim, tem que ficar claro Tem. para todo mundo. Tem que ficar, ok, está. É o que eu falo hoje, o que eu vejo é que assim, todo mundo faz, porque pode ter certeza, eu acho que eu sou a favor de mudanças, eu adoro mudanças, desde que seja para melhor, mas eu acho que precisa estar claro por que a mudança. A mudança desse regime hoje, da parte eu vejo que é muito eles querendo trazer todo mundo para um lado que para eles é mais vantagem. Quem não quer saber do lucro real da empresa do outro? É mais fácil de eu poder te taxar. Sim. Lucro presumido eu não consigo. Então pode ter, assim, não tô falando nem... Mas eles não vão trazer para o lucro real. Você acha que vai pro presumido? Claro. Aí você não tem necessidade de mudar para o real. Pode ficar no presumido. Claro. Exatamente. Eu acho que a grande maioria Vai pro presumido, presumido. né? presumido. Porque o real não faz sentido. Depende. Falando do Simples Nacional, complementando, está sendo agora, pediram urgência para votar um PL para aumentar o valor. Porque quando você falou de 4, 5 CNPJ, eu não completei. Geralmente as pessoas fazem isso para quê? Para se manter no Simples. Sim. E o valor é baixo, 4 milhões e 800 por ano. Então, agora eles estão tentando votar isso com urgência, aumentar esse valor para 8 milhões, aumentar também o valor do MEI para 150 mil, se não me engano, e o do Simples Nacional para 8 milhões. O que vai evitar que a gente precise tanto de vários CNPJs. Não, eu concordo, eu acho que a gente tem que ser certo. Eu não estou falando para ser errado, mas às vezes da forma como fazem, induz a pessoa... É que eu acho que quando falta informação, pouca gente como ela tem a possibilidade de dispersar essa informação e muitos anti-informação ficam fazendo muito barulho na cabeça da gente. É isso, doutor, é isso. É isso. Exatamente. Quando você vê programas assim... como o da banca, que levam Informação pessoas pra falar séria. de tributário, informação séria para informar. É difícil.
Geralmente esses são programas específicos voltados para o pessoal só que estuda tributário, é que tem esses programas falando de tributário. Eu acho que agora o que vai acontecer é o seguinte, como isso é um assunto novo e as pessoas estão mega preocupadas com o que vai acontecer, eu acho que cada vez mais a importância do tributarista nesse momento é de suma importância, mas trazer a informação de um jeito fácil. Simples e correto. Um jeito simples e correto, porque todo mundo tem dificuldade para entender. E se continuar dessa forma muito técnica, vai ser um problema gigantesco. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Eu procuro sempre trazer a informação numa fala o mais simples possível para que as pessoas saiam entendendo do que eu estou falando. Porque se a gente trouxer aquela linguagem técnica, ninguém vai entender, confunde. Aí você deixa o quê? Ai, não entendi, vou deixar para depois. Eu não vou tentar entender o que eu falo. Parabéns. Às vezes as pessoas querem vender, né? Que não deixa de ser uma venda, sim, né? Sim, tá vendendo. sim. E as pessoas querem vender, mas ela quer vender de uma forma onde eu quero ensinar para o Torelli o que é o tributário. Ele não precisa aprender. Se ele quisesse, ele faria uma faculdade de direito. Uma especialização. Não é isso. Então as pessoas elas precisam entender que o que é importante para a doutora Selma, todo conhecimento que é importante para ela, esse conhecimento todo não é importante para o Torelli. Então, e parabéns, doutora, as pessoas precisam ser práticas, as pessoas precisam falar o que realmente interessa, porque senão fica um assunto chato, e aí sabe o que a gente faz? A gente vira as costas e fala, deixa para depois, eu vou deixar outro ver. Então, quando a gente é mais tranquilo, quando a gente passa de uma forma que fica entendido para uma pessoa que é leiga, que ela não precisa ter o seu conhecimento, eu acho que vai fazer sim os empresários pensar de uma forma diferente. Sou a favor sim de ser certo, sou a favor de ser de uma forma correta, mas precisa ter informação. Buscar consultoria. E precisa ter informação mais clara dessa parte do governo, dos próprios advogados. Eu acho que quem não tem conhecimento não tem que ficar falando um monte de besteira para assustar, né? E aí a gente realmente entender que isso vai ajudar o empresário. Queria conversar muito mais, mas o tempo acabou. Já? Já. Eu nem falei ainda. Advogado gosta de rolar, né, doutora? Vamos fazer outros temas com a doutora para que ela explique. Vamos, acho que a os parte bichos 2, né? papões e os ursos precisam ser desmistificados. Eu acho que é até legal, como esse assunto agora é um assunto novo, Sim. a gente esperar isso passar um pouco, ver como que vai ser a reação. Daqui a 1, 2 meses, trazer para ela e falar assim, doutora, E aí, como é que tá? Como que tá? O que tá a gente acontecendo? saber o que aconteceu. E levar para os nossos quem está nos assistindo também informação, porque muita gente, é o que eu falo, o problema hoje das pessoas é a falta de conhecimento. Falta de informação falta de correta. informação, vai pelo achismo, e aí, com o Assusta achismo, todo mundo. a possibilidade de acerto e erro é 50 para cada. Sim. Doutora, Parabéns. parabéns pelo assunto, deixa as suas redes, com quem quiser contratar a doutora Selma, quem quiser tomar um café com a doutora Selma, como o Felipe, quem quiser pagar um almoço para a doutora Selma e para a banca, que vai ser isso hoje, deixa seus dados. Eu agradeço muito, né, a recepção de vocês. A minha rede social, meu Instagram é selmafeliciano.adv. E seu escritório fica onde, doutora? Fica na Ana Costa 361, Conjunto 51. Estão convidados a tomar um café comigo lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar um direct no Instagram. Você responde? Eu respondo todo mundo, eu respondo a todos. É isso. E eu quero deixar assim, né, uma dica. Por favor, a reforma já começou, se planejem. O momento é agora de você planejar a tua empresa, ver onde você quer ficar. E não tenha medo da reforma. A palavra é planeje para você continuar crescendo e crescendo com eficiência. Que legal. Gente, a Banca Empreendedora vai ficando por aqui. Doutora, gratidão pela sua presença. Obrigado mesmo por poder compartilhar essas informações com a gente poder estar levando para todos. E você que acompanha a Banca Empreendedora, pega esse link, manda para quem você acha que precisa saber desse assunto, manda para vários empresários, manda para todo mundo, porque a reforma tributária já chegou. Você, querendo ou não, já está aí, e eu acho que é assim, se antecipa para depois não correr atrás do prejuízo, beleza? Segue a gente, bora lá, a Banca Empreendedora.